E fica cada vez mais claro que nem o próprio Lula não aguenta mais o seu governo e está fazendo de tudo para aumentar da crise e quem sabe ele levar o impeachment. Uma semana antes da grande manifestação em São Paulo e no Rio de Janeiro pela anistia e pelo impeachment do Lula, o próprio Lula já resolveu aumentar dessa crise, atacando diretamente o presidente dos Estados Unidos. Ele que disse que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, tem que falar mansinho com o Lula, já que ele não aceita desaforo. Vê se pode uma coisa dessas, como se ele tivesse alguma moral pra falar. Lula que finaliza lançando a pérola: eu não tenho medo de cara feia. Ele diz literalmente que não tem medo do presidente da maior potência mundial. Não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. E isso fica claro que não passa de uma forçação de barra. Lula que está tentando fazer força para que cause uma crise entre Brasil e os Estados Unidos. Isso para quem sabe, Donald Trump aplique sanções no Brasil e o Lula possa se perpetuar no poder, como acontece lá na Venezuela. Coragem essa que parece ter limites. Eu digo isso porque aquelas medidas cautelares que foram aplicadas contra o Valdemar da Costa Neto, que impedia, por exemplo, dele visitar, de receber do Bolsonaro, acabaram de ser revogadas. Alexandre de Moraes que agora liberou o Valdemar da Costa Neto de visitar, de falar com Bolsonaro, por exemplo. O Lula que parece bastante preocupado com Donald Trump, já que essa forçação de barra do Lula contra o Donald Trump me parece mais uma cortina de fumaça, já que uma crise do Brasil contra os Estados Unidos assumiria todas as manchetes e a gente não iria perceber, algo que provavelmente vai acontecer. Meus amigos, se o que a gente vê já é ruim, imagina o que não vê. Por exemplo, essa lavada de roupa que aconteceu de uma ex-ministra mulher do governo Lula. A Nízia, que foi demitida pelo Lula e logo depois da sua demissão, ela lavou a roupa suja em frente a toda a imprensa. Não é possível e não aceito, e acho que não devemos aceitar como natural o comportamento político dessa natureza. Não posso esquecer que durante os 25 meses em que fui ministra, uma campanha sistemática e misógina ocorreu de desvalorização do meu trabalho, da minha capacidade e da minha idoneidade. O mais engraçado é que a ex-ministra que foi demitida pelo Lula não tinha ali o apoio da Janja, por exemplo. A Janja que gosta de uma narrativa, Ela gosta de fazer do teatrinho dela. Ela que inclusive há dias atrás, depois de algumas críticas contra ela, chegou a chorar, dizendo que defende as mulheres do Brasil. Bom, eu fiquei pensando aqui, já que o Lula não tem medo do Donald Trump, por que ele ataca tanto Donald Trump e inclusive as pessoas de direita aqui no Brasil que vão até os Estados Unidos conversar com Donald Trump? Afinal, se a esquerda não tem medo do Donald Trump, porque eles querem inclusive confiscar, pegar do passaporte do Eduardo Bolsonaro, que é tão próximo do próprio Donald Trump. Por que eles têm tanto medo dessa aproximação do Eduardo Bolsonaro ao Donald Trump nos Estados Unidos? O PT que está tentando articular para que o Eduardo Bolsonaro ele só possa ser presidente da Relações Exteriores do Brasil se tiver do seu passaporte confiscado. Ou seja, teremos pela primeira vez na história do Brasil um presidente de Relações Exteriores que não vai nem sequer poder viajar para o exterior. Se eles quiserem o Eduardo Bolsonaro só sem passaporte, porque eles acham que o Eduardo Bolsonaro vai usar a comissão para fazer essa pressão, inclusive eles não descartam retaliação comercial, nessa articulação internacional de Eduardo Bolsonaro, que está muito forte mesmo. Ele vai lá para fora e a base aqui está acompanhando isso e está preocupada com os efeitos disso do cenário nacional. O carnaval acabou e o brasileiro voltou ao seu normal. E qual que é esse normal? O normal é o café caro, a picanha cara e o seu salário baixo. Esse governo que tomou inúmeras atitudes desnecessárias, que fez com que a popularidade do governo desabasse e despencasse. Viagens da Janja, gastos de luxo, hotéis bilionários, só coisa fina, dinheiro jogado no lixo. Mas agora, para tentar resolver dessa situação de popularidade baixa, adivinha o que eles vão fazer?
fazer? É claro, gastar dinheiro do povo. O governo do Lula que expande os gastos de publicidade e pode alcançar cerca de 3,5 bilhões de reais em 2025. Pois é, o Lula que perdeu a popularidade com a população brasileira, agora vai gastar dinheiro da população brasileira para quem sabe ganhar popularidade da população brasileira. Quem sabe, né, o Lula gastando dinheiro dos militares, por exemplo, ele não consiga ganhar da popularidade dos militares. Esses militares que estão fazendo protesto porque foram demitidos. Só melhora. Olha essa faixa aqui, Marinha do Brasil, queremos nossa carreira de volta. A parte mais engraçada é que antes as pessoas que rezavam em frente ao quartel agora não estão mais lá para apoiar esse protesto aí dos militares demitidos. É o famoso karma, né? Já que o Bolsonaro apoiou e muito esses tais militares aí. Bolsonaro que sempre avisou, a esquerda não quer vê-lo na prisão, e sim vê-lo no cemitério. Ex-presidente Bolsonaro pode cumprir a sua pena em presídio comum. Sim, querem colocar o Bolsonaro em uma prisão comum. Tudo isso para quem sabe os donos de facção aí pelo Brasil, né, façam alguma coisa contra o homem. Enquanto isso, o Lula, veja só o tamanho da cela que ele ficou em Curitiba por pouco tempo. Tinha de tudo, tinha cama com colchão, tinha banheirinho com porta, tinha pia para lavar o rosto e até uma mesa para fazer os seus banquetes todos os dias. E por que odeiam tanto o Bolsonaro? É por conta que ele continua mais firme do que nunca e mais forte inclusive. Bolsonaro que tem mais uma manifestação marcada, mais uma manifestação que pretende ser um sucesso no Brasil inteiro. Olá, amigos de todo o Brasil. Está chegando a hora. No próximo domingo, 16 de março, 10 da manhã, 1 milhão em Copacabana. Vamos dar um recado para o Brasil e para o mundo. Quem tem que decidir o nosso futuro é o povo. E é o povo nas ruas. É pelo Brasil. É pela liberdade de expressão. É pelos reféns de 8 de janeiro. Conto com a sua presença. Um abraço a todos e até lá, se Deus quiser. O sistema que nem esconde mais, né? Governo Lula teme que o ato em Copacabana, convocado por Bolsonaro, supere os blocos de carnaval e ofusque os protestos de militantes de esquerda pedindo sem anistia. Esse protesto aí contra a anistia dos reféns do 8 de janeiro foi encabeçado por artistas de esquerda.